Fala pessoas, tudo bem? Então, hoje vamos dar continuidade à segunda parte do sistema sensorial. Começamos logo falando sobre os nociceptores. Tá? Os perfis de dor eles vão ser divididos em duas categorias. Lembrando que sentir dor é uma vantagem se não for patológico. Tá? Dor indica que algo está errado. Bom, a dor rápida, como o próprio nome diz, é aquela que começa e termina rapidamente. Ela está associada a um estado doloroso bem intenso. Tá? Lembrando que a dor ela tem um quê de subjetividade e está associada ao estado emocional do sujeito. Né? Pode ser mais ou menos doloroso de acordo com o sujeito ou as condições. Então, aqui na dor rápida, você tem aquela situação das topadas, as batidas de cotovelo, certo? Perfurações, cortes, né? Arranhões. Então, as terminações livres elas vão estar localizadas principalmente na pele, mas também na porção mais periférica do osso, né, que é o periósteo, a porção mais compacta, rija, em artérias, articulações, né, no tentório, né, da calota craniana. E, em geral, a condução ela é feita por fibras do tipo 3, né, que são as A-gama, que são aquelas que contêm menor calibre e bainha de mielina entre as mielinizadas. Ou seja, a informação ela tende a chegar rápido no sistema nervoso central, tá? Inclusive para que você sinta a dor e saia dessa condição de risco, se for possível. A dor lenta, como o próprio nome diz, ela tende a ser mais crônica, tá? Ou seja, ela tende a ser mais contínua, tá? Aquela que é a chatinha, que fica informando constantemente. Tá? Essas terminações nervosas livres, elas tendem a liberar preferencialmente a substância P como agente recrutador, né? Sinalizador da resposta dolorosa, e ela pode ser induzida por diferentes tipos de estímulos. Tá? E, caracteristicamente, as suas fibras elas são as fibras tipo C, que são as fibras não mielinizadas e as mais fininhas, aquelas em que a velocidade da condução ela é a mais lenta. Tá? Ou seja, eu fico informando constantemente, mas eu fico formando tecnicamente com uma intensidade menor do que numa mielinizada. Bom, a dor aguda ela tem uma indicação e um sinal extremamente importante, tá? Porque informa rapidamente, tá, da situação de risco e você tende a tomar decisões. Tá? A dor crônica ela é um indicativo mais duradouro de que é preciso um ajuste comportamental para tomar uma medida para solucionar aquela situação. Existem situações excepcionais em que existem aberrações fisiológicas associadas à dor crônica. Tá? A primeira é a hiperalgesia, tá? Que é quando o sujeito ele tem uma sensação dolorosa muito mais intensa do que o estímulo. Certo? Assim como você tem a hiperalgesia, você também tem a hipoalgesia, que é aquele sujeito que tem uma sensação de dor menos intensa do que o considerado normal. E tem os casos mais raros, que são os sujeitos que têm analgesia, que são aqueles que não sentem dor. Tá? E aí, em geral, isso é uma deficiência genética. Esses sujeitos eles tendem a não viver por muito tempo, porque quem não sente dor não percebe quando sofre um acidente ou coisas desse sentido. Tá? A alodinia é uma outra variação fisiológica associada à dor crônica, que é quando o sujeito ele sente dor por um estímulo não doloroso, certo? Então, algo que não provoca dor em qualquer pessoa, no sujeito alodínico, isso dispara uma sensação dolorosa. E existem casos de sujeitos que têm espasmos dolorosos, disparos nos receptores nas fibras C, que sinalizam para o córtex na área da dor, sem nenhum estímulo aparente. Tá? Bom, quando a gente fala em magnetorreceptores, a gente está falando que existe um órgão sensorial em alguns animais
que esse órgão ele informa para o animal dados sobre o campo magnético da Terra. Então, o animal ele usa a informação do campo magnético da Terra para fazer seu deslocamento, principalmente animais que fazem migração, tá? Então, em geral, esses neurônios sensoriais, tá? Eles formam uma estrutura em forma de cápsula, tá? E dentro dessas cápsulas existem magnetitas, tá? Que são rochas que funcionam como ímãs. Então, de acordo com a posição no campo magnético, essas rochas elas se deslocam dentro do sistema. E esse sistema ele tem uma série de cílios ao redor que, conforme as pedrinhas elas tocam, os cílios disparam potenciais. E conforme disparam potenciais, informam para o animal o que é norte, por exemplo. Certo? Então, se a rota migratória dele é naquele sentido, então ele vai naquele sentido. Tá? Esse sistema de magnetorrecepção, tá? Ele é encontrado em aves migratórias e em alguns peixes migratórios também, como a truta e o salmão. Tá? É comum também em, por exemplo, as tartarugas que fazem migração marítima. Os estatocistos eles vão funcionar semelhantemente, não sei se existe essa palavra, tá? Aos magnetocistos, tá? As magnetitas lá. Só que aqui, ao invés de você ter o campo magnético estimulando a movimentação da magnetita, aqui você vai ter a gravidade e o movimento do corpo do animal fazendo esse impacto. Tá? Como que funciona? Esses bichos eles vão ter os estatócitos. Estatócitos são câmaras com células sensoriais que apresentam uma série de cílios excitáveis que, quando estimulados, sofrem potencial de ação. Tá? E dentro dessa câmara você tem os estatólitos. Tá? Os estatólitos eles são rochas, né, pedrinhas de calcário, que conforme o animal se move ou sofre a influência da gravidade ou do ambiente em que ele está, ele vai se deslocar. E conforme o estatólito se desloca, ele vai chocando com os cílios e vai disparando. Conforme vai disparando, isso vai informando no sistema nervoso do animal aonde ele está, deslocando à esquerda, deslocando à direita, vai para cima, vai para baixo e por aí vai indo. Então isso funciona como um agente mecânico, né, que permite com que o animal tenha uma noção do posicionamento, da posição do corpo dele no ambiente. Tá? Em animais como moluscos cefalópodes, esse sistema ele é um pouco mais refinado, tá? Então você vai ter dentro do sistema, tá, dos estatocistos, uma variação de duas peças. Os estatocistos eles estão alinhados em dois elementos. As cristas, que a gente vai ver daqui a pouco, que são muito semelhantes aos canais semicirculares que a gente possui, e a mácula. Essas estruturas elas funcionam de maneira diferente, mas o movimento dos estatólitos lá dentro permite com que o animal tenha a interpretação e a leitura da posição do corpo em relação ao ambiente. As cristas permitem uma leitura da aceleração angular e da curvatura do corpo, a movimentação que ele exerce. As curvas, as dobras, as guinadas, vamos chamar assim, enquanto que a mácula responde à aceleração linear, a posição, vamos supor, de deslocamento para frente. Bom, esses sistemas eles têm alguma semelhança ao sistema que a gente possui através das células ciliadas, nos órgãos mecânicos associados ao equilíbrio.
Tá? Então, como funciona? Tá? Bom, as células, tá? Que são células receptoras, tá? Que vai ter um potencial receptor, elas estão imersas em um sistema em que os cílios estão projetados para fora. Tá? A região onde os cílios está imersa, ela é preenchida por um líquido viscoso. Tá bom? Bom, se você nota aqui, você percebe que os cílios eles são cheios de canais de potássio, tá? E esses canais de potássio, eles estão fechados e existem pontes proteicas que unem eles entre os cílios. Tá? Então, o que acontece? De acordo com o movimento do líquido viscoso que a gente tem aqui, gelatinoso, tá? O cílio ele vai se mover para a direita ou vai se mover para a esquerda. Tá? Na hora em que o cílio se move, por exemplo, para a direita, isso faz com que os canais de potássio se abram. E aqui a gente tem uma solução viscosa diferenciada, de tal forma com que a concentração de potássio seja muito grande do lado de fora e a célula é eletronegativa. Então, nesse caso aqui, a abertura dos canais vai permitir com que potássio entre. Na hora em que o potássio entra, eu estou entrando com carga positiva na célula e isso vai provocar uma despolarização. Essa despolarização induz a abertura de canais de cálcio dependente de voltagem, entra cálcio. Ao entrar cálcio, induz a liberação do neurotransmissor pela vesícula sináptica. Isso informa o nervo e o nervo conduz a informação para que seja interpretada no cérebro lá a posição do corpo em relação ao ambiente. Tá? Só que, se o movimento do líquido viscoso, lá, gelatinoso, for em outro sentido, no caso aqui para a esquerda, e isso impede a abertura dos canais. Se não abre os canais, a célula não recebe potássio, não despolariza. E não receber a informação também é uma informação. Certo? Em geral, os animais eles vão ter esse sistema do lado esquerdo e do lado direito do corpo. Tá? Então, quando dispara para um lado, não dispara no outro lado. Tá? E vice-versa. Então, isso permite com que a interpretação que ocorra no córtex, no cérebro do animal, no córtex do vestibular, porque é o sistema de equilíbrio, o sistema vestibular, isso vai facilitar a orientação e o reconhecimento da posição do corpo no ambiente. Um sistema muito semelhante é o que a gente encontra nos peixes, na famosa linha lateral. A gente aprende que peixes apresentam bilateralmente ao corpo, de maneira em profundidade, um órgão que é chamado de linha lateral. Tá, como é isso? Essa linha lateral ela representa uma porção de escavação de escavação do tegumento que permite com que a água entre. Na hora que a água entra pelo sistema, ela vai passar por tubulações, grosseiramente falando, e nesses túbulos eu tenho a presença dos neuromastos. Os neuromastos eles funcionam como órgãos sensoriais mecânicos. Como é isso? Eu tenho uma cúpula gelatinosa, e tenho células ciliadas, igual a que eu mostrei agora há pouco. Então, conforme a água passa, dependendo do sentido em que a água passa, ela vai empurrar essa cúpula para a esquerda, por exemplo. Na hora que empurra a cúpula para a esquerda, pelo fluxo da água, isso vai disparar potenciais. Informa o cérebro do animal e ele sabe que o fluxo da água que está colidindo no corpo dele, alguma coisa está vindo naquele sentido. Se se a água vai no outro sentido, no sentido à direita, vamos supor, dentro daquela mesma cúpula, eu tenho outros
outras células ciliadas, que quando a cúpula faz o movimento do fluxo da água à direita, essas outras disparam. E uma outra população de neurônios vai conduzir a informação para uma outra área dentro daquele mesmo córtex que vai informar para o animal que o estímulo está acontecendo do outro lado, certo? Então, dentro de um mesmo sistema, eu vou ter disparos tanto para a esquerda quanto para a direita. E como um mapa que conduz a informação para o cérebro do animal é seletivo, informa claramente para ele que o fluxo de água está mais intenso à esquerda ou à direita. Imagina um peixe bem grandão se aproximando em alta velocidade. Isso pode deslocar uma grande massa d'água e colidir com o corpo do peixe menor. Na hora em que não, vamos supor, não consegue enxergar porque o bicho está vindo em outra posição. Na hora em que a água colide e entra, o impacto de um grande volume e um fluxo vindo naquele sentido pode dar para o animal um alerta para que ele tenha um movimento de esquiva. No nosso caso, localizado no ouvido interno, próximo do sistema acústico, que a gente vai falar já já, nós vamos ter esse sistema, o sistema de equilíbrio, o sistema vestibular, que ele vai ser formado pelos canais semicirculares, pelos sáculos e pelos utrículos. Essas estruturas elas estão localizadas bilateralmente, e permitem, através do movimento da cabeça, para um lado, para o outro, para frente, para trás, para cima, para baixo, todos aqueles movimentos de rotação, circundação, flexão, abdução, adução, o que for, isso permite com que você faça uma leitura. E os disparos, eles permitem com que você tenha uma orientação da posição da cabeça em relação ao ambiente. Bom, então os canais semicirculares eles vão funcionar de maneira um pouco semelhante ao que eu falei agora há pouco, da linha lateral. Então o que eu tenho? Eu tenho a presença de canais. Esse canal ele é preenchido por um líquido viscoso, que é a chamada endolinfa. E as células sensoriais ciliadas, elas estão dentro de uma cúpula, semelhante aos neuromastos agora que a gente viu nos peixes, da linha lateral. Então o que acontece? Na hora em que você vira a cabeça para a direita, para a esquerda, por exemplo, você vira a cabeça para um lado, o líquido ele tende a se deslocar para o outro lado. Na hora em que ele se desloca para o outro lado, o movimento da cúpula vai mover os cílios vão disparar, e uma vez que os cílios disparam, a informação chega no córtex, e o córtex lê e informa a informação sensorial de que a cabeça está agora deslocada à esquerda. Mesmo que o disparo seja numa frequência direita, porque a cabeça vai à esquerda, mas o líquido desloca à direita, existe a correção de interpretação no córtex. Então, se você faz esse movimento para a direita, o disparo vai ser ao contrário, certo? Então, essas informações, a velocidade do movimento de rotação e a frequência com que isso está acontecendo vai contribuir diretamente para que você faça uma leitura dos processos. Aves como a coruja, que fazem um movimento de rotação de quase 180 graus da cabeça, elas têm esse sistema funcionando exatamente dessa maneira, só que com uma eficácia um pouquinho maior, em precisão. Além dos canais semicirculares, a gente tem os sáculos e os utrículos. Os sáculos e os utrículos eles estão relacionados não ao movimento de rotação da cabeça, mas sim ao movimento horizontal e vertical, que é o ato angular de levantar a cabeça e baixar a cabeça.
certo? O movimento de extensão ou flexão. Tá? E aqui o sistema ele vai ser bastante interessante, porque você vai ter as células ciliadas. Essas células ciliadas elas estão com os cílios expostos no capuz gelatinoso, e em cima desse capuz você tem as pedrinhas, os otólitos, certo? E aí que na hora em que você move a cabeça para trás, por exemplo, tá? Os otólitos eles vão para trás e como eles estão em cima do capuz gelatinoso, eles fazem com que o líquido deforme. E ao deformar o líquido, isso vai fazer com que haja um movimento no cílio, certo? Movendo o cílio, dispara. Disparou, a informação ela vai chegar no córtex. Perceba, ó, vai passando por regiões do tronco encefálico, tálamo, córtex. E aí sinaliza para o sujeito. Tá? Cabeça para trás, movimento angular diferenciado, certo? Na hora em que você faz o movimento de baixar a cabeça, os otólitos migram para frente, empurram o líquido para frente, isso vai fazer com que os cílios façam outro movimento e o padrão de disparo seja diferente. Tá? Água. Em animais como muitos insetos, tá? A audição, né? Lembra que a audição é a percepção da vibração do som, tá? Então, esses animais eles vão apresentar na região das patas, tá? As chamadas sensilas, que seriam equivalentes a pelos, tá? Esses pelos eles estão associados a estruturas neurais, tá? Que vão conduzir a informação e levar até o cerebróide lá do animal. Tá? Então o que acontece? Conforme a água, se ele está na água, ou no solo, vibra, ou seja, a informação vem de baixo para cima, né? Em geral, os pelos vibram e a intensidade da vibração e a quantidade de sensilas disparadas informa para o animal a intensidade do estímulo sonoro que está chegando, certo? Não esqueça que uma onda sonora ela é uma onda mecânica. Você provavelmente já esteve numa situação em que você esteve próximo de uma caixa de som com um som muito alto e aquele som estava colidindo, vamos supor, com o seu abdômen, com o seu tronco e você sentiu a vibração. Tá? Outros animais, eles vão apresentar chamados órgãos timpanais, que são o órgão codotonal, o órgão de Johnston, que são estruturas que permitem também a vibração de ondas mecânicas. Só que isso está posicionado na região anterior da cabeça. Tá? Então, nessas regiões, você vai ter estruturas próximas à antena ou na própria antena, em algumas situações, tá? Em que o disparo permite com que o animal detecte o movimento do vento, o movimento, a gravidade em si, ou a variação da vibração do ar, que seria a representação do som. Quando a gente considera o som, a gente lembra que na hora em que o ar ele é conduzido, esse ar ele pode sofrer grandes variações de acordo com características daquilo que está fazendo com que esse ar mude. Tá? O ar ele pode ser mais comprimido ou mais rarefeito. Tá? Mais comprimido, então você tem mais partículas de composição agrupadas e rarefeito mais espalhadas, certo? Entre ar comprimido e ar rarefeito,
você tem outras propriedades como a frequência do ar e a intensidade do ar, certo? Tá? Então, um som mais alto, um som mais baixo, tá? Que está relacionado à intensidade, e a frequência, se você tem um som mais agudo, mais grave ou mais médio. Tá? Então, para a gente ouvir coisas, a gente precisa de um aparato complexo, que é o que a gente chama de sistema de ouvido. Tá? Ouvido ou orelha. Tá? Hoje, inclusive, existe uma tendência a chamar de orelha e não mais de ouvido. Tá? Porque a gente tem ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. Tá? Existe uma tendência a chamar de orelha externa, orelha média e orelha interna. Isso que a gente chama de orelha, orelha em si, né? Na realidade é a pina, certo? Bom, você tem duas orelhas, certo? Bilateralmente, e a tendência é que você ouça melhor quando o som chega nas duas orelhas ao mesmo tempo, certo? Por quê? Porque você está ouvindo com dois aparatos e não com um só. Tá? Então, é muito comum na hora em que a gente não está ouvindo alguma coisa, a gente aproximar com o lado da cabeça para expor mais a orelha, certo? Quando o ideal é você expor mais a face, porque isso permite com que você capture com os dois ouvidos. Tá? Por que isso? Porque a região da pina, da orelha, ela vai apresentar uma série de dobras, tá? Induzidas por pregas de pele ou principalmente por cartilagens, que fazem com que o som, ele ao colidir, ele seja redirecionado para a porção do canal auditivo, certo? Então, o pavilhão conduz para dentro do canal. Na hora em que você conduz para dentro do canal, o canal auditivo ele ainda é parte do ouvido externo. Tá? O ouvido médio ele começa a partir da membrana timpânica, tá? E vai conduzir através dos ossículos, martelo, bigorna e estribo, tá? Até a cóclea, que é o ouvido interno, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Bom, a membrana timpânica ela vai funcionar como uma caixa de ressonância, como uma caixa de amplificação de intensidade. Tá? Então você tem alguns músculos associados aos ossículos, tá? E inclusive o menor de todos do nosso corpo, que é o estapédio. Então, na hora em que o som chega aqui, a membrana timpânica ela vai vibrar de acordo com a frequência, tá? De acordo com a intensidade do que a gente recebe do som, e isso vai fazer com que os ossículos se movam na mesma frequência e intensidade. Isso tende a amplificar o sinal sonoro que vai ser jogado a partir do estribo dentro da cóclea. Por quê? Porque o sistema interno ele é um sistema que possui um líquido e eu preciso que esse líquido mova para que eu dispare em frequências e intensidades de interesse. Tá? Então, a membrana timpânica ela funciona como um amplificador sonoro e joga para dentro. Tá? Bom, aqui a gente tem a imagem de uma membrana timpânica rompida, certo? Isso pode acontecer por diferentes motivos e razões, principalmente se você cutuca muito, tá? Com cotonete, igual o péssimo hábito que eu tenho. Bom, a porção final, tá? Após o estribo, é o início do ouvido interno. Essa estrutura de comunicação entre o estribo, que é o último ossículo do osso do ouvido médio, tá? É a janela oval e ela vai funcionar como o acesso
da informação da vibração aqui sendo jogada dentro do ouvido interno, tá bom? Então, lembra, o uso de cotonete não é recomendado. Bom, e aí? E aí que na hora em que você tem o movimento do estribo e essa vibração do movimento faz com que o estribo vá para frente e vá para trás com intensidade, frequência e tudo mais. Isso vai jogar o movimento da onda sonora dentro do ouvido interno. No ouvido interno, a gente tem a cóclea, que é essa estrutura aqui em formato de caracol, certo? A cóclea, aqui ó, ela está desenrolada, esticada aqui. Aqui são os canais semicirculares, né, do movimento da cabeça. A cóclea, tá? Ela apresenta um conteúdo de líquido viscoso, tá? De tal forma com que na hora em que ela vibra aqui, tá? Esse líquido se movimenta. Tá? E aqui embaixo você tem a estrutura do órgão de Corte, que é o órgão que vai fazer a leitura da vibração. Como que isso acontece? Na hora em que a vibração é jogada aqui, dependendo da vibração, seja de alta frequência, de baixa frequência ou do que for, tá? A membrana vai vibrar. Tá? De acordo com a característica do som, você vai ter um som mais agudo e você vai ter um som mais grave, ou um som médio também. Tá? A porção mais baixa, olha aí, tá? Ela tem, por exemplo, 16 kHz, tá? 16.000 Hz. Tá? Enquanto que lá em cima você tem 500 Hz. Tá? Então, aqui embaixo eu tenho alta frequência e aqui em cima eu tenho baixa frequência. Resumindo, na hora em que o som que chega aqui é um som mais agudo, mais estridente, que faz vibrar mais, isso vai fazer com que essa porção inicial da membrana vibre neste ponto. E na hora que vibra neste ponto, essa área do líquido viscoso vai vibrar, a membrana gelatinosa vibra junto e move o estereocílio, que é o quê? A porção ciliada que está associada às células sensoriais. Na hora em que essa estrutura vibra, os cílios se movem, disparam potenciais receptores, fazem sinapse com o nervo auditivo e essa informação ela é conduzida para o córtex, que vai interpretar na área do córtex associada àquela frequência. Se você ouve um som mais grave, de menor vibração, tá? A membrana ela vai vibrar em um ponto de menor frequência. Então, na hora em que o som chega lá, o líquido vibra naquele ponto, um movimento da membrana, da lâmina é em outro ponto, os cílios se movem em consequência, aquelas células disparam potenciais e o nervo auditivo daquele ponto sendo estimulado vai levar a informação para o córtex auditivo em outra população para que você ouça naquela outra frequência. Tá? Então, um movimento ele é baseado na vibração do estribo que vai fazer com que haja a jogada para dentro do sistema coclear. O líquido ele vai, o som ele vai propagar por dentro do sistema e vai migrar para a porção mais inferior, tá? Então
a vibração ela entra pela janela oval e ela vai sair, porque não pode ficar lá, né? Porque ainda tem energia, vai sair pela janela redonda, certo? E aí, na hora que sair, volta lá para o ouvido médio, mas não tem problema. Então, conforme o líquido vibra de acordo com a intensidade, de acordo com a frequência, você tem a vibração aqui do sistema. Diferentes pontos vão ter diferentes células ciliadas que vão ter um sistema de mapa de condução de informação do nervo ao córtex. Então você tem porções diferentes do córtex que fazem leituras diferentes, de frequências diferentes daquilo que você ouve. E por último, os fotorreceptores. Os fotorreceptores, eles são receptores que são sensíveis à luz, ao fóton. Então, se você lembra que a luz ela é uma onda, partícula também, né? Mas a propriedade de onda, que é o que interessa para a gente aqui, ela vai dos raios gama até as bandas as ondas de rádio e TV. Apesar de toda essa composição, no nosso caso, a gente só enxerga dentro da chamada luz branca. O espectro visível para nós é baseado na frequência que vai de 400 a 700 nanômetros, um pouquinho mais de 700. Por quê? Porque os nossos fotorreceptores, ou seja, as células que são sensíveis à energia luminosa, elas só são sensíveis a essa faixa. Outros animais, como as abelhas, elas têm menos sensibilidade ao vermelho, mas elas têm mais sensibilidade ao ultravioleta. Então esses animais, eles enxergam melhor nessa frequência do ultravioleta, mas pior na faixa do vermelho. Certo? Então, de acordo com a característica e a propriedade dos fotorreceptores de cada animal, você vai ter que alguns bichos vão ter uma amplitude maior e outras vão ter uma amplitude menor. Bom, dentre essas propriedades gerais, você lembra que a luz ela tem a característica de reflexão, que é aquela em que eu tenho a colisão com um aparato e isso provoca a reflexão angular a 90 graus. Eu tenho a absorção, que vai absorver plenamente. E eu tenho a refração, que é quando, dependendo do objeto, da porção, e aqui no nosso caso vai ser importante todas essas propriedades, eu tenho um desvio angular da luz. Tá bom? Bom, pessoal, vamos retomar aqui. Pequena emergênciazinha, para variar. Mas essa foi boa. Bom, então, seguindo as propriedades, nós temos as células fotorreceptoras. As células fotorreceptoras, elas são de diferentes tipos, de acordo com o animal que você estiver analisando, o animal que você possui. E essas células, elas podem ter estruturas ciliadas, como são típicas, encontradas em nós, ou rabidoméricas, que têm um formato mais simplificado. Bom, mas não importa se são rabidoméricas ou se são ciliadas, essas dobras vão ser as porções aonde você vai encontrar as moléculas sensíveis e excitáveis à luz. Então, no nosso caso, as nossas células ciliadas, elas são divididas em duas categorias. As classificadas como bastonetes e as classificadas como cones. A gente já vai ver elas daqui a pouquinho, quando a gente estiver analisando a retina. Bom, então o olho é uma estrutura extremamente complexa e muito eficaz na tarefa de capturar a informação luminosa do ambiente e informar
o cérebro através do processamento pela retina. Bom, o olho, que é a projeção do sistema nervoso central, ele vai apresentar na sua porção mais externa a pupila, e a estrutura transparente é o que a gente chama de córnea, que vai representar a primeira lente. A pupila é a área por onde a luz precisa passar, certo? Por dentro da lente do cristalino, que vai ser a nossa segunda lente. O que determina a cor, do pigmento do olho, é a íris, e isso tem um componente genético muito bonito por trás, que é mais simples do que os azão, é mais complexo do que a simplificação do azão-azinho que a gente aprende na genética básica. Bom, as lentes principais, a córnea e o cristalino, eles separam a cavidade ocular em duas câmaras. A primeira câmara e a segunda câmara. A primeira câmara tem um líquido, que é o chamado humor aquoso, e a segunda câmara tem o chamado humor vítreo. Bom, a porção branca do olho, a conjuntiva, é a estrutura de maior entrelace, de maior composição. Então, de maneira geral, a luz ela vai passar pela córnea, através da córnea ela tem a primeira refração, passa pelo humor líquido e na hora em que chega no cristalino vai sofrer outra refração, certo? E aí, esse excesso de refração tende a fazer com que a informação de maneira mais adequada, a informação luminosa, ela vá alcançar o fundo do olho, na região da retina, onde você vai ter as células fotorreceptoras que são sensíveis à energia luminosa. Bom, então, de maneira geral, na hora em que você foca, certo? Para enxergar alguma coisa próxima ou distante, o que você está fazendo é regulando a musculatura ocular para fazer com que o seu cristalino ele sofra um aumento de convergência ou uma redução de convergência, que seria um efeito de divergência. Esse ajuste de foco faz com que o objetivo seja o cristalino ajustar o ponto próximo ou o ponto distante para que certeza da retina está recebendo a informação luminosa. Para que a imagem formada não seja formada antes da retina ou depois da retina. Então, de maneira geral, o uso das lentes naturais, a córnea e o cristalino, fazem com que, na hora em que o objeto ele seja conduzido através da luz para o fundo da retina, ele sofra uma inversão, certo? Como você pode olhar aqui nessa imagem, a inversão não é só de esquerda a direita, é de cima a baixo também. Então, a imagem que é formada no fundo da retina, ela é uma imagem totalmente invertida, certo? Só que você não enxerga um mundo invertido, certo? Por quê? Porque o córtex visual primário, ele corrige essa inversão para que você enxergue o mundo da maneira como ele é, e não da forma com que a imagem é formada na retina. Bom, se você é um sujeito que tem a chamada visão normal, a visão normal é a chamada visão emétrope. Em emetropia, a luz ela converge de maneira adequada, passando pela córnea e pelo cristalino, e na hora em que essas convergências elas se adequam, você tem a formação da imagem corretinha no fundo, sem perda de foco, sem ausência de nitidez, nem nada, certo?
Só que a maioria das pessoas tem algum tipo de deficiência, certo? Essa pode ser uma deficiência na córnea, isso pode ser uma deficiência no cristalino, ou isso pode ser uma deficiência no próprio formato do globo ocular, ou outros mais que a gente vai discutir já já. Tá? E isso vai fazer com que você necessite de algum tipo de correção. Então, por exemplo, no sujeito que tem miopia, o que acontece na miopia é que você tem um excesso de convergência. Esse excesso de convergência pode ser por excesso de angulação da córnea, tá? Ou do cristalino, vai fazer com que a imagem convirja demais e a sua imagem seja formada antes da retina. Tá? Esse excesso de convergência na miopia te dificulta observar ou enxergar objetos mais distantes. A forma de você corrigir a miopia é utilizar uma lente divergente. Se você coloca uma lente divergente na frente do olho, antes da luz chegar na córnea, ela vai se espalhar mais. E na hora em que ela se espalha, dependendo do grau, né, do ângulo, ela, na hora em que colide com a córnea e depois com o cristalino, ela é reajustada de posição e vai ser formada lá no fundo do olho da forma correta, certo? Obviamente, se você usa óculos que tem uma distância da córnea, você vai precisar de um tipo de lente, tá? Mas se você usa lente de contato, que ela é colocada sobreposta à córnea, você vai precisar de uma lente com um grau maior, porque essa distância aqui não vai existir, né? Quando você tem hipermetropia, significa que o grau, principalmente da córnea, ele tem baixa convergência. Significa que a imagem, na hora em que ela está sendo formada, ela está sendo formada no fundo do olho. Ou seja, a luz que chega na retina, ela é embaçada. Igual no caso da miopia, também é embaçada a quantidade. Então, na hora em que a imagem é formada, você vai ter dificuldade para enxergar o que está próximo. Tá? Como que você corrige? Se eu tenho falta de convergência, eu uso uma lente convergente. Na hipermetropia, eu boto uma lente convergente que vai reduzir o afastamento da luz no impacto da córnea, e isso vai fazer com que eu tenha a correção e a imagem seja formada no fundo da retina. Bom, e você tem a situação da hipermetropia, que é o meu caso. Tá? Na hipermetropia, você não enxerga nem para perto, nem para longe, nem para nada. Por quê? Porque a sua córnea ela possui múltiplas angulações. Ela não tem uma curvatura adequada. A córnea multiangulada faz com que a luz ela bata e sofra um tipo de refração num ponto, no outro ponto outro tipo de refração, outro. Isso vai fazer com que você tenha a formação da imagem em vários pontos, em pontos diferentes, tá? Então, nesse caso, para você fazer a correção, você precisa de uma lente multiangulada, para que essa lente multiangulada faça a correção do excesso de bagunça que a sua córnea está fazendo e a imagem seja formada adequadamente no fundo da retina. Em outros casos, a catarata, que é muito característico em pessoas mais idosas, ela tem como consequência um desgaste, clareamento do cristalino, certo? E esse clareamento, esse embranquiçamento, esbranquiçamento, melhor, da região do cristalino, no ponto lá da pupila, ele vai dificultar a passagem da energia luminosa, certo?
Então, a tendência é que a visão do sujeito ele vai ficando embaçada, tá? E aí tem que passar por um processo cirúrgico para fazer a correção desse processo. E por último, você tem o glaucoma, que é uma situação extremamente perigosa, que vai acontecer quando a pressão intraocular na região do humor vítreo, né, aquela cavidade que está entre o cristalino e a retina, ela fica aumentada. O aumento da pressão intraocular, ela provoca uma dificuldade na visão periférica do sujeito. Tá? E conforme essa pressão ela vai aumentando, o campo visual do sujeito vai diminuindo. Tá? Então aqui você precisa, em geral, de uma medicação. Alguns colírios são recomendados em casos que não são muito graves, que fazem um efeito de vasodilatação e reduz a pressão intraocular. Bom, efetivamente na retina, a retina está localizada no fundo do olho, tá? Em porções bilaterais, né? Não vai só ficar lá no fundo. A retina ela é formada por várias células. Tá? Essas células, as principais, são aquelas que estão mais no fundo, que são os fotorreceptores. Além dos fotorreceptores, você vai ter as células bipolares e as células ganglionares, que são aquelas que vão receber o sinal e vão conduzir via nervo óptico para o resto do sistema. Entre a sinapse dos fotorreceptores e as células bipolares, você vai ter as células horizontais, e entre as células bipolares e as células ganglionares, você vai ter as células amácrinas. Então, são agentes de regulação de sinalização. Tá? Bom, então, na hora em que a luz ela incide no fundo da retina, existem duas porções importantes na retina, que são a fóvea e o ponto do nervo óptico. Tá? Por quê? Porque a luz ela incide passando, todas essas células são translúcidas em geral, a luz ela é absorvida na porção final, tá? E o sinal é transferido para as células para o plano mais anterior até chegar nas células ganglionares. Tá? O que acontece? A gente sabe que as células que a gente classifica como bastonetes são células que estão relacionadas à detecção de claro escuro, né, de nitidez. Enquanto que os cones eles detectam a visão de cores. Tá? Por isso que a gente tem cones diferentes que capturam a energia luminosa em comprimentos de onda diferentes. Tá? Bom, os bastonetes são células em que a porção ciliada ela tem o formato de bastão e os cones têm forma de cone. Tá? Os bastonetes apresentam estruturas que permitem, pigmentos luminosos, como a rodopsina, que permitem absorver a energia luminosa e detectar a intensidade de luz. Tá? São células que preferencialmente disparam em ambiente de baixa luminosidade, enquanto que os cones eles detectam comprimentos de ondas associados a cores, então eles disparam em ambiente mais iluminado. Rapaz, está difícil hoje, cada hora é um problema aqui me parando. Bom, então a luz ela incide nas proteínas que estão localizadas na membrana, que são as opsinas. Tá? E as opsinas elas têm nomes diferentes de acordo com o tipo de frequência de luz, né, de comprimento de onda que ela é capaz de excitar. Bom, e aí? Na região da fóvea da retina, você vai ter uma presença mais intensa de cones, certo? Por quê? Porque naquela região a incidência de luz e a angulação é maior e os cones são os caras que permitem disparar a visão para cores, tá bom? Então, preferencialmente, você vai ter cones ali, tá? Se afastando mais para as periferias, você vai ter cones e bastonetes.
Um outro ponto importante da retina é o chamado ponto cego. Tá? O ponto cego é aquele ponto que não tem nem cone nem bastonete. Tá? Então, eu vou ter cone na porção da fóvea e conforme eu vou me afastando mais para a porção periférica, a quantidade de cone vai diminuindo. Tá? Na região do ponto cego, como eu falei agora há pouco, a retina ela é invertida. Certo? As células ganglionares, que são aquelas que vão levar a informação que vai formar o nervo óptico, elas têm que se fundir e na hora em que elas se fundem, elas têm que fazer o caminho para o fundo da retina. Se elas vão passar fundidas para o fundo da retina com o seu prolongamento, aquele espaço ali não pode ter célula, principalmente fotorreceptor. Então significa que existe um ponto da nossa visão que não é coberta por cones e bastonetes. Então significa que aquele ponto ali você não enxerga. Tá? É como se a sua visão ela tivesse um buraco. Tá, mas por que na hora em que você está enxergando as coisas, você olha tudo e não vê pontos não preenchidos? Porque o córtex visual primário preenche o espaço, certo? A região do ponto certo, ela é convertida em informação. Tem como você descobrir o seu ponto cego, certo? Através de movimento, de uma visão ponto fixo e de movimento de objetos, de um dedo e tudo mais, até que você vai ver que ele sumiu, tá? E continuando mexendo ele, opa, apareceu de novo. Bom, depois que a informação ela é processada na retina, né, passa dos cones e bastonetes para as células bipolares, das células bipolares para as ganglionares, as células ganglionares elas vão se fundir e vão formar o nervo óptico. Tá? Bom, na hora em que eles se fundem, tá, a informação do olho esquerdo e do olho direito vai seguindo o nervo óptico até um ponto que eles se fundem. Há o nervo da esquerda e o da direita. Essa região é o chamado quiasma óptico. Tá? O que vai acontecer aqui? Isso está bem na frente do hipotálamo. No quiasma óptico, em torno de 60% das fibras, tá, daquele nervo à esquerda vão decussar para o lado direito e 40% vão continuar do mesmo lado. Tá? E do lado direito a mesma coisa, 60% das fibras tende a decussar para o outro lado e 40% ficam do mesmo lado, certo? Então significa que na hora em que você tem a visão binocular, certo? A composição, como a gente consegue ver na imagem, parte da informação do olho esquerdo vai para o lado direito e parte continua do lado esquerdo. Tá? Enquanto que a mesma coisa vai acontecer para o olho direito. Tá? Bom, depois que ocorre essa decussação parcial, tá, no quiasma óptico, a gente deixa de chamar essa estrutura de nervo óptico e vira o chamado trato óptico. O trato óptico ele vai levar a informação até o tálamo, lembra do tálamo, nosso relé, nosso centro de integração e redistribuição. E o tálamo, por sua vez, vai conduzir a informação diretamente pelas radiações ópticas para o córtex occipital, né, o córtex visual primário, que é onde você vai ter a formação da imagem. Tá bom? Essa imagem aqui, ela mostra para a gente o que acontece quando você tem lesões em pontos diferentes do nervo óptico, do quiasma óptico, tá, ou do trato óptico. Então, por exemplo, eu tenho a formação da imagem aqui, certo? Bom, se eu sofrer uma lesão no nervo óptico, tá, isso significa que a informação que fica do mesmo lado não vai ser processada e a informação que vai ser decussada para o outro lado não vai ser processada. Só que cada olho ele permite com que você enxergue um campo visual de aproximadamente 140 graus.
tá? Então eu tenho 140 graus à esquerda e 140 graus à direita. Lesão no nervo me impede de enxergar um ponto muito reduzido daquele lado, certo? Por causa do espalhamento. Por outro lado, se eu tenho uma lesão no quiasma óptico, tudo o que é decussado eu não consigo observar, não consigo enxergar, eu fico apenas com um ponto central. Tá? E aí, nesse sentido, a minha visão ela fica mais estreita. Tá? Se a lesão for no trato óptico, né, depois do quiasma, aí eu vou ter uma visão comprometida de um lado inteiro. Mas lembra, esse lado inteiro não é um olho inteiro, certo? Porque parte da informação é daquele lado e parte da informação é o decussado do outro lado. Isso só acontece porque como nós temos uma visão binocular com olhos frontais, o campo visual de um olho ele se junta ao campo visual do outro olho. E isso forma uma sobreposição. E para a gente acabar, tá? Em animais invertebrados, principalmente nos insetos, você vai ter os chamados ocelos, tá? Ou omatídeos. No caso aqui, os primeiros animais a possuírem olhos, ou que evolutivamente viriam a ser olhos, são os plateumintos, a planária. Tá? Então, o que ele tem aqui? Eles vão ter células, nos chamados océlulos, e essas células elas apresentam fotopigmentos. Tá? Esses pigmentos eles são sensíveis à luz. Então, o que acontece? Na hora em que a luz incide sobre essas células, esses pigmentos se excitam. A excitação do pigmento faz a célula disparar um sinal. Na hora em que a célula dispara o sinal, a informação é levada ao cérebro. Esse animal não enxerga a coisa, ele só detecta estou na luz, estou fora da luz, se não disparar. Tá? E a estratégia central é nadar e ir até um ambiente onde não tenha luz, porque assim ele fica menos visível ao predador. Tá? Em animais invertebrados com um aspecto um pouco mais complexo, a partir do desenvolvimento dos ocelos, eles vão ter a formação de estruturas mais complexas. Tá? Então, os fotopigmentos eles vão formar células em lâminas planas, certo? Então, apenas na região da superfície você tem exposição da energia luminosa que vai ser capturada, dispara para os nervos e os nervos levam para a interpretação no cerebróide. Tá? O desenvolvimento, a evolução desse processo foi a formação das estruturas em câmara. Então, eu saio de uma estrutura laminada, plana, para a formação de uma cavidade, onde eu vou ter uma quantidade maior de luz a ser absorvida, capturada, porque eu vou ter mais células, e ao mesmo tempo a estrutura ela vai formar uma cavidade que vai resultar na formação de uma lente. Tá? Então essa lente ela vai contribuir diretamente para a angulação da luz e a formação da imagem de maneira mais adequada aonde as células são capazes de absorver energia luminosa. Então a qualidade da visão ela vai ser mais eficaz. Tá? E aí, a consequência desse processo é o que a gente tem. Tá? Olhos com câmaras, cavidades preenchidas por líquidos, presença de lentes, e essas lentes elas fazem o ajuste por musculatura mais eficaz. Lembra a musculatura do cristalino, que faz você ajustar o foco para a visão distante e visão próxima, e isso vai favorecer a formação da imagem no fundo da retina para que a captação seja mais eficaz. Então, a estrutura do olho laminar desenvolveu os olhos em cavidades para resultar nos olhos em vesículas.
E no caso de invertebrados com visão mais complexa, eita, desculpem, você vai ter os chamados olhos convexos, tá? Como é isso? São aqueles olhos em que você vai ter múltiplas lentes, e essas múltiplas lentes, elas vão gerar múltiplos ângulos de foco para jogar a informação lá na retina. E na hora em que o animal... Eita! E na hora em que as lentes dos omatídeos eles fazem os ajustes, você vai ter a formação de imagens supercompostas em cima da retina. E aí, obviamente, eita. Epa! Ai. E essas imagens superexpostas, elas vão ser processadas e conduzidas para o cérebro do animal, tá? Em alguns animais comatídeos, você vai ter a chamada adiposição, em outros você vai ter a sobreposição. Na adiposição, as lentes dos omatídeos elas não sobrepõem as imagens de formação do fundo. Então, cada imagem ela é formada num ponto da retina e eu tenho a condução da informação para o fundo no fundo do olho e, consequentemente, vai conduzir pelos nervos para processar no cérebro. Quando você tem sobreposição, o excesso de convergência em alguns pontos vai fazer com que eu tenha a formação de múltiplas cópias da mesma imagem em ângulos, obviamente, diferentes, no mesmo ponto da retina. Tá? E aí você vai ter padrões diferentes de acordo com o tipo de animal que você estiver analisando. Tá? Então eu vou ter lentes mais simples e você vai ter lentes mais compostas. Tá? Então, nas lentes mais simples, cada omatídeo tem a sua lente, o seu ângulo próprio, e isso vai fazer com que haja a formação da adiposição da imagem de fundo, enquanto que nos olhos onde eu tenho sobreposição, eu vou ter múltiplas formações e angulações no fundo da imagem, o que vai fazer com que eu tenha um espalhamento de sinais, certo? Embora isso faça parecer com que aqui fique desorganizado no fundo do olho, lá no cérebro eu tenho o ajuste, porque a inervação ela vai ajustando a angulação para que haja a formação final da imagem. Lembra, a gente não enxerga de cabeça para baixo invertido, certo? Por quê? Porque na hora que a inervação conduz e chega no córtex visual primário, eu tenho o ajuste através do córtex da posição da imagem. Então aqui a mesma coisa vai estar acontecendo. Tá bom? Então, finalmente, esse foi o final do nosso sistema sensorial e já já a gente termina a disciplina. Tá bom? Fiquem bem. Nós vemos na próxima. Um abraço.